gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo finalmente o vídeo da tier list da terceira temporada de Miraculous. Se você quer assistir, vamos lá? Bom, hoje eu vou estar gravando o vídeo da tier list da terceira temporada e tentar gravar o da quarta temporada também ao mesmo tempo. Eu tava com a ideia de gravar a tier list da sexta temporada em live. Eu vou fazer a tier list em live, né? Mas eu também vou gravar pra postar aqui no canal ao mesmo tempo. E eu tava pensando em fazer e mandar o link um pouco antes pra vocês fazerem a tier list individual de vocês e eu reagir às tier lists em live também. E talvez fazer um vídeo separado só reagindo às tier list de vocês. Aí vocês deixam no comentário o que vocês acham, porque eu acho que vai ser bem legal. Então, vamos lá, porque já tô demorando demais. E é isso. Bom, dessa vez eu optei por colocar os episódios na ordem cronológica para facilitar, para me lembrar as coisas, os pontos e tal, para ficar mais fácil também de vocês verem, ó. Tá aqui na ordem do 1º até o 26, eu já conferi tudo certinho a ordem. E eu vou fazer na ordem certinha aqui também, da minha opinião sobre aquele episódio. Eu não vou me alongar muito falando, porque geralmente quando eu me alongo o vídeo fica com 40 minutos, 50 minutos. Então eu vou falar umas coisas mais resumidas, tá bom? Então vamos lá. Nosso primeiro episódio que tá aqui na tier list é o episódio Volpina. Ele foi lançado no finalzinho do ano de 2018, eu acho. Eu lembro muito bem porque lançou em espanhol e em português de Portugal. E eu era um membro novinho na Minacinha, eu tava começando a minha trajetória, então eu lembro muito bem desse episódio. E eu lembro que ele foi muito bom porque... Eu tô com o celular aqui porque eu tô com a lista dos episódios aqui pra mim não perder. Que a Layla volta e tal, aí descobre as mentiras dela, é um episódio muito legal. E nesse episódio a gente já vê uma coisa muito legal, que é a Layla demonstrando que ela é uma vilã potencial mesmo, porque ela que pega o Akuma e coloca no brinco dela. Eu achei isso muito legal de mostrar, tanto que nessa sexta temporada ela é a vilã agora ela que é a chefona do Miraculous da Borboleta, e eu acho isso muito legal, esses paralelos que tem na série. E eu acho que eu vou colocar esse episódio em bom, porque ele foi um episódio muito legal na época que eu assisti. Foi muito bom de ver e tal, porque a gente tava um leve hiatozinho já. E quando lançou assim, esse episódio foi muito legal. Eu lembro, gente, eu tenho muitas memórias afetivas por causa da minha trajetória no Amino, que foi onde eu comecei toda a minha trajetória, antes de ter o site e tudo mais. Eu era um membro do Amino. Aí depois com alguns estresses eu falei, eu vou criar meu próprio negócio. Aí eu criei meu grupo no Telegram, depois veio o site, depois veio o canal, veio tudo isso. E tipo assim, eu tenho muito essa memória desse episódio, que acho que foi meu primeiro blog, foi sobre ele. Então esse episódio é muito bom. Tá, falei que eu não ia alongar demais, tô alongando demais. Mas vocês gostam desse tipo de vídeo, então não vou me prender muito não. Em segundo temos o episódio Animester, que é uma referência ao Thomas Estruck, que ele é o escritor da série, um dos escritores da série, né? Que ele mostra, né, o reconhecimento que as pessoas não reconhecem o escritor e tudo mais, que tipo assim, tá todo mundo na premiere do filme, mas ninguém sabe quem é ele, que ele que fez o filme e tudo mais, ele é acomatizado. Eu acho a acomatização dele muito boa, e a resolução também desse negócio é muito legal, que tipo assim, o acomatizado só funciona se alguém estiver vendo, entendeu? No final do episódio, antes dele ser desacomatizado, eles percebem que se todo mundo tiver com o olho fechado, o acomatizado fica imóvel. Eu achei isso incrível, porque é isso, se ninguém tá vendo a coisa não existe. E eu achei isso incrível, a ideia desse acomatizado. Eu gostei muito desse episódio e eu vou colocar ele em primeiro do bom. Eu tento colocar, mesmo que tenha a divisão aqui, eu tento colocar na ordem também em cada categoria, pra ficar certinho, tá? Então eu acho esse episódio melhor que Camaleoa, ele é muito legal. E... eu amo, gente, eu amo esse desenho. Bom, agora a gente vai pro episódio Bakerix. Eu não sou muito chegado nesse episódio, porque ele é bem simples, né? Que mostra o avô da Marinette, a Marinette tentando levar ele pro pai, não sei o que, fazer reencontro, porque tinha a raiva do pai com o filho, não sei o que, por causa de pão. Só que eu achei esse acomatizado um pouco fraco, sabe? Não que ele seja fraco, mas sei lá, não é uma quantização tão assim, sabe? Então eu vou colocar esse episódio em médio, porque ele é bem simples esse episódio, é mais pra
ambientar o personagem e tudo mais. A gente ter a cena da Marinette com a avó dela e tudo mais, que também tem um episódio de referência na sexta temporada, né? Que é o Regina Razione, e ele morre. Então, eu vou deixar em médio por causa só disso. Agora a gente vai pro episódio Regressa, que é o da... Bom, a gente agora vai pro episódio Regressa, que é a Mariane, que é a esposa do Mestre Fu, volta e tal. Aí ela é aclimatizada. E eu acho os poderes dela maravilhoso. O design dela é incrível. Tanto que eu adoro o nome dela em Portugal, que é Retrovilã. Gente, que nome incrível, porque tá certinho com a aparência do personagem. Vou deixar a imagem na tela. Ficou muito legal a ideia do nome. Sério, acho que no Brasil tinha que colocar a Retrovilã também, porque eu achei incrível. E os poderes dela são muito legais. Eu gosto muito desse episódio. E mostra um pouco, né, sobre a história dela, do passado e tudo mais. E eu acho esse episódio muito legal, então eu vou colocar ele em bom. Depois de Animestre, que ele é muito bom. E tals. Agora a gente vai pro nosso fanservice. O primeiro fanservice dessa temporada, porque tem vários, né? Que é o da troca de Miraculous. Eu amo esse episódio. Ele é um dos meus episódios favoritos da série. Ele é muito legal ver o Mr. Bug e a Lady Noir. Gente, quando eu vi esse episódio, é porque ele demorou pra sair. Mas quando ele lançou, assim, gente, foi muito bom. Juro, esse episódio é maravilhoso. Será que a gente tem a Reflex aclimatizada de novo? Que essa mulher foi aclimatizada 250 mil vezes? Mas, gente, esse episódio é maravilhoso. Eu adoro ele. Tipo assim, no dia que a gente tava esperando a surpresa do Google lançar, tava passando ele. E eu fiquei literalmente assistindo porque eu gosto muito desse episódio. Sério, ele é muito legal. E eu adoro esse episódio. Então eu vou colocar o nosso primeiro icônico. Que esse episódio é muito bom, juro. As aparências deles, eu vou colocar na tela. Gente, Mr. Bug, gente, perfeito. Eu queria que voltasse nessa temporada o Mr. Bug pra gente ver ele na nova animação, porque eu acho que ia ficar lindo, viu? Tomara que tenha, por favor. Sério, eu adoro esse episódio, juro. É isso. Agora, a gente vai pro episódio Lobipine, que é... acho que foi um dos primeiros episódios da nossa dessa temporada. É que lançou fora da ordem e tal, depois a gente descobriu a ordem dos episódios e tudo mais. E esse episódio é muito legal. Que tem a comercialização do pai da Marinette, que ele fica preocupado da relação dela e tudo mais. E eu acho esse episódio muito legal por causa da estrutura que construiu, sabe? Tipo aquelas cipó e não sei o que. A Marinette tenta achar a Tika, mas no meio de tanto cipó ela não consegue achar e tudo mais. Eu acho esse episódio muito bom. E eu acho que eu vou colocar ele em bom. Atrás de Volpina. Porque ele é bom. Mas ele não é um icônico. Gente, vocês não vão entender. Icônico é icônico, então tem isso. Eu não sei explicar, gente. Agora a gente vai pra ele. Um dos melhores episódios dessa temporada. Essa temporada tem muitos episódios muito bons. De verdade, eu gosto muito dessa temporada. Ela é uma das minhas favoritas. Ela só fica atrás da primeira porque eu amo a primeira de coração. Acho que é porque também a gente tem toda aquela nostalgia, sabe? Porque foi em 2016 que lançou, né? E eu virei Miracle em 2016, quando lançou. Eu assistia muito Gloob, Nickelodeon e tal. Aí quando apareceu o anúncio, eu já me interessei pela série, porque eu achei interessante. Eu já gostei do Cat Noir desde o início, tá? Por isso que o perfil, por isso que tudo chama Cat Noir Brasil, porque eu amo o Cat Noir. Aí eu comecei a assistir desde 2016, então acho que, como também teve aquela coisa de demorar pra lançar a segunda temporada, repetiu muitas vezes a primeira temporada e eu assistia muito, mesmo sendo repetido, eu adorava assistir. Então acho que eu tenho essa memória afetiva, por isso que eu gosto tanto da primeira temporada, sabe? Mas essa terceira também tem muitos episódios muito legais e eu amo essa série, de verdade. Vamos lá. Agora a gente vai pro episódio Silenciador, né? Que o Luke é comatizado e tudo mais, por causa do Bob Roth, que eu odeio esse cara. Me perguntaram ontem no canal do WhatsApp qual o personagem que eu mais odiava, e eu coloquei o Bob Roth, porque eu odeio esse cara, velho, é insuportável. Não, tanto no episódio Migração, também ele aparece e tal, que o Luca fala que sabe as identidades do Lady Cat Noir. Nossa, eu odeio esse cara, velho. Nossa, eu tomei um ranço desse cara tão forte de nossa vida.
E esse episódio é muito bom porque, mesmo akumatizado, o Luca fala uma coisa linda pra Marinette. Vou deixar aí na tela o vídeo. Você é a garota mais extraordinária que eu conheço. Tão pura quanto uma nota musical e tão sincera quanto uma melodia. Você é a música que vem tocando na minha cabeça desde que te conheci. É simplesmente incrível. Simplesmente, mesmo ele sendo um vilão, ele falou isso pra ela. Aí depois ela vai confrontando ele no final, perguntando o que ele falou. Ele não lembra, né? Porque os automatizados não lembram do que eles falaram, o que aconteceu. Aí vai falar de novo. E eu fiquei assim, ó. Esse foi o primeiro episódio que eu sempre shippei muito o Mary Cat, que é a Marinette e o Cat Noir. Só que esse episódio, gente, tem um Lucanete assim, ó. Que, nossa, esse episódio é maravilhoso. Pena que durou tão pouco, né? Lucanete. Porque eles ficaram juntos no episódio 326, que aparece no final. Aí no episódio 401 e já acabou. Aff, que ódio. Mas ele fala, gente, uma coisa tão linda. Eu vou deixar aí do episódio final também. É perfeito. Simplesmente. Esse episódio não tem outra posição. Se vocês colocarem em qualquer outra posição, vocês estão errados. Porque a única posição possível para esse episódio é aqui em cima. Simplesmente. A única opção. É icônico. Sério, esse episódio é maravilhoso, gente. Eu adoro ele. A ideia da Ladybug do Talismã Falso, que ele fala, como é possível? Eu assisti em francês esse episódio. Aí eu lembro muito bem. Já é impossível. Não sei o que. Seu Lucky Charm. Aí ela faz, Tu croyais que tu nous avais battus, Silence, mais tu t'es trompé. Ladybug a encore son super pouvoir. Mais impossible, j'ai pris ta voix. Comment as-tu pu lancer ton Lucky Charm? Oh, que episódio perfeito. Que cena perfeita, maravilhosa. Muito bem pensado. Esse episódio é o único lugar possível para ele, então vamos lá. Juro. Agora a gente vai seguir pro episódio Onichan, que é o episódio 8 da terceira temporada. Que a Kagami é akumatizada por causa da Layla e Taos. E eu gosto muito desse episódio também. Eu vou falar isso muitas vezes porque essa temporada é maravilhosa, gente. Mas eu gosto muito dessa perspectiva da Kagami e tal, da briga pelo Adrian. E eu acho muito legal esse poder dela de poder... Ela colocou um chifre na Layla, né? Que funciona tipo como um rastreador. Que aí onde a Layla tá, ela consegue trocar de lugar com uma pessoa que tá perto, que atendeu a ligação. Eu acho esse episódio muito legal. E é uma matéria linda. Eu vou deixar a imagem na tela inteira. Gente, essa temporada eles gastaram, viu? Porque as aclimatizações são lindas. Também tem o Party Crusher. Tem o Time Tagger, que também é linda. O design, gente, essa temporada do design é tudo lindo, de verdade. E eu gosto muito desse episódio. Então ele vai ficar aqui, ó, no primeirinho do bom. Em cima de Animestre, porque esse episódio é muito legal, eu gosto muito dele. De tudo que acontece e tudo mais. Que vai construindo aquela perspectiva de ver como ela era uma pessoa ruim. Porque ela fingiu estar com a perna quebrada, machucada, sei lá. Pra deixar a Ladybug sozinha e apanhar. Aí o Questionar percebe o quão a Layla é ruim. E eu gosto muito disso. De verdade. Eu adoro quando tem essas coisas assim no episódio. E eu acho esse lugar perfeito pra esse episódio. Agora, a gente vai pro episódio Miraculous, que é o episódio 9 da temporada. Eu não vou ficar falando muito o número, porque eu vou estar colocando na tela na edição. Que é onde a Sabrina é akumatizada depois de uma leve discussão e tal, que a Ladybug... Esqueci. Ladybug não chama a Chloe e tal, chama todos os outros heróis, mas não chama a Chloe nunca e tal. Ele enrola pra falar com a Chloe que ela não vai poder mais ser a Queen Bee e tudo mais. E esse episódio tem a cena icônica, que é a Chloe rejeitando a Kuma. Ela foi a primeira personagem a fazer isso. Tipo assim, a não deixar ser akumatizada. Eu vou deixar a imagem na tela, o vídeo. Não, Rockmore! Eu sou uma super heroína! Eu sou a Queen Bee! A Ladybug vai me procurar quando precisar de mim! Eu nunca vou me aliar a você! Gente, é simplesmente incrível esse episódio. Ele deixou a gente criar expectativas que a Chloe estava se tornando uma pessoa boa e tudo mais. Só que depois, né, eles acabaram com tudo. Nossa, eu odiei esse desenvolvimento da Chloe, porque tava num negócio muito bom, só que na hora eles lembraram, nossa, a gente precisa de uma vilã. Aí fizeram ela ser uma pessoa horrível, uma coisa bem caricata, e eu odiei isso. Se tem uma coisa que eu critico na série é essa coisa que eles fizeram, porque tava numa crescente boa, sabe? Aí eles vai lá e pega do nada, tranca a Sabrina no armário, faz um monte de coisa, sabe? Ficou tão caricato, tão besta que eu odiei. Mas esse episódio em si, ele é muito bom. Eu vou colocar ele aqui, ó,
atrás de Animestre, porque ele é bom, mas acho que depois de tudo que aconteceu com a Chloe, me estressou um pouco isso, entendeu? Mas ela tava se tornando uma personagem tão legal, uma pena que aconteceu isso, não é? Comentem aí. Vamos lá então, agora a gente tem o episódio Oblívio, que é... acho que é o primeiro episódio que a gente tem duas pessoas sendo aclimatizadas e parece que é só uma pessoa o vilão. Eu achei isso muito legal, eu gosto bastante desse episódio. Eu acho esse episódio muito legal porque mostra que mesmo sem a memória, a Marinette e o Adrien sabem trabalhar muito bem e tal, eles trabalhando juntos pra resolver, mesmo sem ter os poderes e tudo mais, até conseguir ligar pro Mestre Fu, descobrir tudo direitinho e tudo mais. E eu gosto muito desse episódio. Eu vou colocar ele aqui, ó, atrás de Regressa. Não, atrás de Miraculer. Ele é muito legal, só que não é melhor que esses outros episódios, entendeu? Na minha cabeça tem toda essa analogia e tal. Agora a gente tem o episódio Desperada, que é uma personagem nova que aparece, que é a Vivica, que ela é assistente do Jagged Stone e tudo mais. Acho que ela, assistente não, é uma das músicas, tocadoras, sei lá, do Jagged Stone. E ela é automatizada, e o design dela também, gente, eu já falei 1000 vezes, mas olha o design dela. Vou deixar aí na tela. Perfeito! Nossa vida! Esse povo gastou nessa temporada, viu? Porque, meu Deus do céu. É uma automatizada que eu adorei o traje dela, os poderes dela são muito legais. A gente tem a aparição do Aspic, né? Que é o Adrien com o Miraculous da Cobra, mesmo que o design seja feinho, que eu vou deixar aqui desse lado. Enquanto temos a Farnart desse lado, mas a gente entende que é porque ele não queria ficar parecido com o Cat Noir. Se ele ficar com o cabelinho soltinho e tudo mais, ia dar pra pensar, nossa, você parece o Cat Noir, né? Então eles fizeram isso. E depois de ele ficou tipo 3 meses tentando ajudar a Ladybug, só que não deu certo. Aí ele volta pro Cat Noir. Aí a Ladybug chama finalmente o Luca pra ser o Viperion. E é incrível, né? Esse design maravilhoso. Que não tem nem palavras, né, gente? Que versão maravilhosa. Tem várias cenas muito boas desse episódio. Eu gosto muito dele. Eu vou colocar ele aqui, ó, loguinho atrás de Oni-chan, porque esse episódio é muito legal. Toda a dinâmica de pensamento e tudo mais. O design da Kumatsu é lindo. Tem o Viperion, tem o Ice Peak. Nossa, que episódio. Eu gosto muito desse episódio. Inclusive, eu tô pensando aqui, eu acho que a terceira temporada é a que eu mais reassisto ultimamente. Que eu gosto muito dela. Agora eu tô pensando aqui. Porque eu sempre reassisto, por exemplo, Reflect Doll, Silence, Oni-chan, esses episódios que eu tô colocando aqui em cima, eu sempre reassisto eles quando eu quero. Eu tô com vontade de assistir, eu vou lá e pego algum deles. Essa temporada é muito boa. Agora a gente vai pro episódio Kissmaster, que é o irmão do Lina comatizado. Ele vai ser comatizado 2 vezes nessa temporada, uma vez criança e uma versão mais adolescente. Esse episódio é muito legalzinho, mas ele é muito bobinho, sabe? Esse episódio é muito bom, mas é muito bobinho porque o Chris é mais criança assim, né? Então não tem aquelas coisas mirabolantes e tudo mais. Tanto que os poderes dos acomatizados os brinquedinhos que fazem tudo e tudo mais. Mas é um episódio legal, então eu vou deixar ele aqui em médio, em cima de Bakerix. Porque ele é um episódio bonzinho, sabe? Só que ele é meio bobeiro, assim. Se for pra reassistir, eu não reassistiria ele. Mas ele é um episódio muito bom, entendeu? Agora a gente vai pro episódio Star Train, que é o que a mãe do Max é acomatizada e tal, que ela tava louca pra ser astronauta, que até mostram nesse episódio da 6ª temporada, que é a fala dos belos sonhos. Que ela lá e tal, que ela deixa o Max na casa da Marinette, não sei o quê. E no final do episódio ela consegue essa licença de ser astronauta, né? É um episódio muito legal, eu gosto bastante e tal. Tem a estreia do Pegasus e tudo mais. Eu gosto bastante do episódio. Eu vou colocar ele em... Bom, que é um episódio muito legal. Eu gosto bastante dele. E é isso. É um episódio muito bom. Agora a gente vai pro episódio Caçadora de Kuamis. Eu já vou deixar aqui, ó. Pronto, gente. Não tem nem o que falar. A professora Medvedev consegue descobrir o que é os Kuamis e tudo mais. Ela consegue quase capturar, né? Se não fosse pelo esse negócio deles atravessarem matéria, ela ia capturar o Plague, a Tiki e tudo mais. Aí tem toda aquela dramática de
descobrir, nossa, o Ladybug e o Cat Noir são da mesma escola e tal. E você fica pensando quem será que é e não sei o quê. Porque a Maneline mostra o desenho assim e fala, nossa, os dois Gomes estavam na escola. Aí o Cat Noir fica duvidando da Ladybug, quem que ela é e tal, é a mesma coisa. Que aí no final é capturada a Tika e tudo mais pela caçadora de Koamis. E a gente tem a Multimouse que, ai, podia voltar pelo menos um episódio, um fanservicezinho, por favor. Porque eu acho ela incrível, eu adorei essa cena dela, ela é muito inteligente, eu gostei muito da forma que ela usou pra mascarar, né, que ela estudava naquela escola e tudo mais, e tal. Eu adorei esse episódio, tanto que eu coloquei ele em ícone, porque esse episódio, gente, é muito bom, eu amo reassistir ele, de verdade. Gente, que episódio bom, viu? Sério. Que aí que o Mestre Fu já vê, já tem aquela primeira vontade de que ela vai ser a próxima guardiã e tudo mais. Que ele vê que ela é doida mesmo. É um episódio muito legal, eu gosto bastante. Então agora a gente vai para o nosso episódio Faminto. Em outras traduções é Fist. Que é um sentimonstro criado pelo Mestre Fu há muito tempo atrás. Que a Alia já tinha feito até... Descobre aquele negócio lá do símbolo dos guardiões e tudo mais. Que aí descobre todo aquele negócio no final do episódio. Eles derrotam o Festim. Gente, em português ficou Festim o nome do personagem? Eu não lembro se ficou Festim ou se é Faminto. Mas eu acho que é Faminto ou Festim, alguma coisa assim. Eu não sei se em Portugal é Festim. Tô com Festim na cabeça. Mas, voltando. Aí no final, com a derrota do Sentimonstro, todos os erros do passado do Mestre Fu finalmente são resolvidos, o templo volta e tudo mais. Esse episódio é muito legal, mas eu vou deixar ele aqui em médio e tal, porque eu acho que não tem todo aquele quê dos outros episódios, sabe? É um episódio muito legal, mas eu acho que ainda falta um pouco de, sei lá, sabe, aquele molho. Não sei explicar, gente. Então ele vai ficar ali em médio, ok? Agora a gente vai para jogador 2.0, que é um Max reaclimatizado em jogador, né? Que tem toda uma dramática diferente e tudo mais. É um episódio muito legal, divertido. Só que não é um episódio que eu reassisto tanto. Que eu não sei, eu não sou muito fã desse episódio. Mas é um episódio legal até. Ele reúne os vilões, né? Lá pra lutar e tal. Tem aquela cena icônica do Cat Noir não querendo lutar e se jogando pra trás assim. Ai, gente, sério. Eu amo esse desenho. Meu Deus do céu. Ele é um episódio cheio de referências, sabe? Eu acho muito legal isso em série. Porque traz várias personagens que... aclimatizados, né? Eu acho isso muito legal. Eu vou deixar ele aqui no começo de médio. Aqui. Que ele é um episódio muito legal. Tem todas essas referências. Só que ainda falta aquele que é a mais, sabe? Então, ele não vai ficar em bom. Ele vai ficar em médio só. Ok? Agora a gente vai pro episódio Tormenta 2. Que eu lembro de ver esse episódio uma vez. Apenas uma vez. Que eu adoro a Tormenta, tanto no episódio... no primeiro episódio da série, tanto no episódio Rainha Tormenta, né? Que é Rainha do Clima, que é o primeiro dessa temporada. Só que nesse episódio, gente, eu achei esse episódio muito chato, não sei, eu não gostei muito desse episódio. Ele vai ser o nosso horrível da... Toda temporada tem que ter um horrível, né? Eu não gosto desse episódio, gente, eu não reassisti, eu nem lembro muito bem dele, eu lembro que foi uma experiência muito chata. E eu não gostei desse episódio, simplesmente. Aí, ele tá ali, sabe? Não tem... Eu gosto muito da Tormenta, tanto que Tormenta, o primeiro da temporada, é meu episódio favorito da série, junto com Cat Blanc. Cadê? Até spoiler quando tiver com Cat Blanc, né? Mas, esse episódio eu não gostei. Talvez eu pegue pra assistir depois, mas é um episódio que eu não gostei na época que lançou. E eu nunca mais reassisti ele, de verdade. Eu vi ele uma vez, que foi a vez que lançou. Fazer o quê? Agora a gente vai pro episódio Ikari Gozen. Que em português eles mudaram. Ficou Ikari e Ozen. Só que eu não costumei falar Ikari e Ozen, eu falo Ikari Gozen. Que era a Mena Kagami automatizada e tudo mais. Temos o debut da nossa Ryuko. E como vocês já sabem, eu amo a Ryuko, né? Então, a gente já vai ficar aqui, ó. Atrás de Desesperada, porque a Ryuko foi, ó,
tudo. Nesse episódio, ela já descobre e tal, mesmo que ela não siga o plano que a Ladybug planejou. Nossa, eu amei esse episódio, ver ela e tudo mais, os poderes do dragão e tudo mais. É muito legal esse episódio, eu amo ele. E eu acho que essa posição ali é boa pra ele, porque esse episódio é muito legal, de verdade. Agora, a gente vai pro episódio Time Tagger. Em português é Tagueador do Tempo. Tem uns episódios, gente, que eu só lembro do nome em inglês, então vocês me perdoem se eu ficar falando muito nome em inglês. Mas eu vou tentar colocar na tela aí na edição o nome certinho toda vez que eu errar. Que é o irmão da Marinette. E é o irmão do Nino akumatizado, só que é o irmão do Nino do futuro. Que nesse episódio é muito legal que a gente vai ter um Rockmorph do futuro e que ele não foi enviado pelo Gabriel Agreste, né? E é muito legal ver isso. E eu não acho que a Layla seja o Rockmorph que ele falou. Eu acho que ainda vai ter um outro, porque eu acho que o arco da Layla vai acabar na oitava temporada, eu acho, se eu não me engano. E já tem confirmado até a 10ª, com planejamentos de até a 12ª. Então acho que ainda vai ter um outro vilão, que esse sim vai ser o Rockmorph do futuro que enviou o Time Tagger, entendeu? Então, a gente ficou com esses pensamentos, se seria o Félix, se seria a Layla na época que lançou. Aí depois o Félix virou bom e tudo mais. Nem tinha o Félix nessa época, mas a gente já tava com esses paralelos, entendeu? Então, tem um monte de fanart linda do Félix usando o Miraculous, tanto do Pavão quanto da Borboleta. Tem várias fanarts. Eu amava essa época de teorias do Amino, não sei o que. Dessa época eu assistia, eu acompanhava muito, sabe? Tipo assim, em cima, sabe? Eu lia teoria, eu gostava de comentar. Era tão bom. Eu queria tanto aparecer assim, um aplicativo bom, tipo Amino, sabe? Pra gente fazer uma comunidade, comentar sobre. Se vocês souberem alguma, gente, deixa aí embaixo. De verdade, eu amava essa estética de postar o blog com a teoria, a pessoa comentava o que ela achava e fazia aquela interação. Aí de uma teoria saía outra teoria, era tão divertido, a gente podia fazer isso nessa última temporada, né? Eu vou procurar opções, vocês podem deixar no comentário se vocês souberem de alguma interessante pra fazer, porque eu quero muito, de verdade, essa volta. Por favor. Vamos voltar pro episódio? Esse episódio eu vou colocar aqui, que eu gosto muito desse episódio, eu assisto ele várias vezes, ele é muito legal, o design desse personagem é lindo, gente. Eu acho que as cores, eu acho que o que mais me chama nessa temporada é as cores, porque tanto o Time Tagger, a Reflectdoll, o Silenciador, o Particlasher, que é Penetra. Eu acho as cores que eles usaram, assim, maravilhosas. O design eu achei tão legal. Eu vou deixar na tela o design inteiro. Gente, eles arrasaram nessa temporada, viu? Porque é um design lindo. Da Miraculer também, olha que lindo. Toda com os desenhos, assim, dos Miraculers que ela capturou, dos poderes, na verdade. Gente, muito lindo os designs, de verdade. Eu tô amando o design dessa temporada. É uma das minhas temporadas favoritas. Já falei várias vezes, mas eu vou falar de novo. Que eu amo esses episódios e tudo mais. E é isso. Vamos pra Particlasher, que é o Penetra, que é o episódio que aquele carinha lá chatinho, tipo, todo mundo vai pra festa do Wesley, menos ele, sabe? Ele fica chato, não sei o que. A gente tem o debut do Monkey King, não sei o que. Eu acho esse episódio muito legal, que o Mestre Fu tem que... Até o Mestre Fu tava na festa. Olha pra você ver como loucura. Ele tem que dar os Miraculous e tudo mais, aí tem vários heróis e tudo mais. Gente, esse episódio é muito legal. Eu gosto bastante dele, vou deixar ele aqui no começo de médio, porque me irrita um pouco ainda essa estética do carinha lá, ele me estressa um pouco esse episódio, mas assim, ele tem umas partes muito boas, mas tem umas partes muito chatas. Então, ele não tá em bom por causa disso, porque gente, pra mim é tudo um conjunto, sabe, o episódio. Mas é um episódio muito legal, só que tem essas partes que é meio chatinha, sabe? Então, ele vai ficar ali, mas é bom. Agora a gente vai pra essa bomba atômica, que se chama Marionetista 2. Que a Manu é comatada de novo. Que agora ela controla bonecos de cera, né? Não é mais as bonequinhas da Ladybug, é bonecos de cera. Tem aquela cena tenebrosa. A Marionette quase beijando ele, depois passando a maior vergonha do mundo, gente. Eu tinha dor física de ver aquele episódio, meu braço doía, só de ver. Nossa, que episódio, eu fiquei... Eu não assisto esse episódio, gente. Eu tenho... por favor de assistir ele, eu vou deixar ele aqui em ruim, porque eu já assisti ele mais vezes do que Tormenta 2, mas, gente, que episódio chato, eu não gosto de ver ele. Não tem nem o que falar. É isso.
Esse episódio é bem esquisito. Um minuto de silêncio por causa desse episódio. Todo episódio tem um episódio bem nada a ver, né? Toda temporada tem um episódio bem nada a ver. Tá. Vamos agora pro maior episódio da temporada, né? Simplesmente Cat Blanc, que é o maior fanservice que a gente já pediu. Todo mundo... Eu lembro da época que tinha fanarts. O povo editava ele, mudava a cor de cabelo, deixava ele loiro mesmo assim. Acho que ninguém acertou que o cabelo dele seria branco. Mas tinha tanta fanart, tanta ideia de como seria e tal. Aí quando veio assim, gente, foi o momento. E ele até hoje é um episódio muito bom. Eu já vi muita gente falando, ai, é muito fanservice, o povo acha esse episódio muito bom, tem ele como favorito. Gente, ele é meu favorito e pronto. Se você não acha ele favorito, uma pena de você. Mas pra mim ele é um dos meus favoritos e eu gosto desse episódio. Toda a temática do tempo também. Todo episódio que mexe com o Miraculous da Bunny também, eu gosto bastante, porque é um dos meus Miraculous favoritos, que é o do Coelho. E eu gosto muito desse episódio, é um dos meus episódios favoritos. Eu sempre reassisto ele quando eu dou vontade de, tô a fim de ver Miraculous, sei lá, do nada. Eu sempre coloco Cat Blanc ou algum outro dessa temporada, mas quase sempre é Cat Blanc, porque eu gosto muito desse episódio, de verdade. Ele é um episódio muito bom, o design do Cat Blanc ficou maravilhoso, toda a forma que a Ladybug tem pra resolver esse problema é muito legal. Eu amo esse episódio, gente. Eu vou descobrir minha perna doeu. É um episódio muito legal, gente. Ele tem que estar icônico, nenhuma posição abaixo dele é viável. Só pode ficar no icônico, tá bom? Tá bom. Agora a gente vai pro episódio Félix. É o episódio 23 da temporada já. Esse episódio é bem... Eu acho que eles tentaram fazer o Félix de alguma forma, mas aí depois eles mudaram de ideia, porque tem aquela cena dele com a Ladybug que todo mundo abomina horrores. É uma cena horrível. Mas aí já mostra a mente do Félix, né? Que ele tem toda aquela forma de pensar e tal, de enganar o Gabriel Agreste, não sei o que. Mas me incomodou um pouco até hoje esse episódio. Eu não gosto muito de ver, porque eu acho que, tipo assim, eles tinham uma ideia pro personagem, só que depois eles mudaram, sabe? Pra agora, que ele ficou bom agora, né? Mas nessa época tem aquela cena dele com a Ladybug e tal, que ninguém... Acho que ninguém gosta daquela cena. Ninguém. Então eu acho que esse episódio vai ficar no ruim só por causa dessa cena, porque eu acho que eles erraram muito. Eu acho que se pudessem reescrever e tirar isso, ia ser bom. Esse é o episódio 24, que é o episódio Ladybug. Você dá um bug na cabeça, né? Você vai ver Miraculous, as aventuras de Ladybug. Mas é o episódio que tem o Sentimonstre, né? Que mostra a Mayura mais a fundo assim. Lá no esgoto tem a transformação dela, gente, que pra mim é a melhor transformação da série é a da Mayura. Vou até deixar na tela, porque eu acho que vale deixar na tela essa transformação, porque tudo. Ela pega o óculos assim, o óculos no esgoto, né? E tem umas fanarts, eu vou ver se eu acho que coloco na tela a fanart do óculos assim no esgoto e tal. Mas é um episódio muito bom, eu gosto bastante dele. Eu vou deixar ele aqui em bom. Aqui. É um episódio muito legal. Mostra como os Sentimonstres podem ser perfeitos. Que nessa época que já tinha aquela teoria do Sentimonstre que depois foi confirmada, né? Eu lembro muito bem que tem eu lembro de eu ler o blog da Bubi, que era uma amiga minha do Amino. Gente, que esse blog dela estourou, né? Esse texto dela estourou. Gente, quando eu li aquele blog, eu falei, gente... Eu fiquei assim, ó. Vou colocar o meme da Gretchen. Eu fiquei assim, ó. Gente, foi tipo assim... Estourou minha cabeça, porque desse episódio mostra muito bem como um sentimento pode ser... Mais do que... Tanto que depois desse episódio é mudado o conceito, não é mais sentimento, é sentir-seres. Eu fico pensando como seria essa Ladybug livre se a Mayura não tivesse feito ela, né? Porque teria uma sentimento da Ladybug por aí, resolvendo as coisas, será? Como seria? Fico pensando nisso, porque ele destruiu ela, né? Mas e se ela ficasse livre? Como seria? É um episódio muito legal, precisa merece essa posição, vai. É um episódio muito legal esse episódio. Dentro do episódio... Eu não lembro como é o nome desse episódio. Os 2 episódios finais da terceira temporada não tem nome correto traduzido. Só que o acomatizado chama Caça-Amores, quando o Rockmouth fala com eles. E no 326 é Rainha dos Miraculos mesmo. Eu lembro o nome em inglês, eu lembro que ele lançou na Ucrânia.
Os 2 episódios lançou na Ucrânia nessa época. Aí eu lembro que vazou o inglês. Acho que foi o primeiro vazamento que teve da série, assim, a nível bombástico. Que ele lançou na Ucrânia em ucraniano. Aí eu lembro que eu tava no processo de legendar, mesmo sem entender o ucraniano. Que eu lembro que alguém legendou pro inglês. Eu era membro da mina, né? Então eu postava blog com o episódio quando lançava e tal. Aí eu peguei pra legendar. Aí, tipo, a pessoa tinha legendado do inglês, a legenda em inglês. Aí eu tava traduzindo a legenda em inglês pro português, porque eu não sabia ucraniano e tal. Aí eu lembro que quando eu tava, tipo, no metade, vazou o inglês. Aí acho que a Miraculous Brasil legendou em português. Aí eu parei de legendar e tal. E eu lembro muito bem do lançamento, porque foi, tipo, do nada, tipo assim, do nada. E foi as únicas 2 estreias que a Ucrânia teve também e tal. E esse episódio é muito legalzinho. Nossa, maionese de cabelo solto e tudo mais. Só que eu acho ele fraquinho em uns pontos. Ainda mais esses 2 acometizados eu achei tão... E o design deles é feio, tá? Eu achei muito feio o design deles. Então eu vou deixar ele aqui em médio, atrás de Party Crusher. Porque... sei lá. É esquisitinho esse episódio, viu? A Audrey tá meio boboquinha, mas depois ela fica... Eu não gosto muito quando os personagens ficam nesse nível, tipo a Chloe, que eles ficaram boa depois ruim. Nesse episódio a Audrey fica toda, que não sei o que lá. Aí na outra temporada ela é insuportável de novo, sabe? Me estressa um pouco essas temáticas, então ele perde alguns pontos por causa disso. A gente vai pro nosso episódio 26, que é da Miraculous Queen. Não lembro o nome dele em português. Ficou Miraculous Queen? Agora eu não lembro muito bem. Eu vou colocar na tela se não tiver ficado. Eu lembro que até tem um erro no final do episódio 25 e o Rockmouth chama ela de Rainha Milagre. Eu vou colocar o trecho aí na tela. Rainha Milagre. Mas eu não lembro o nome dela em português correto. Tá, não importa. Essa coisinha aí. Eu gosto muito desse episódio porque mostra a Ladybug com a fusão do Miraculous do dragão e tal, que fica aquele design lindo, os poderes daquela bolha de água e tudo mais. O Cat Noir também como Snake Noir. Eu acho que aqui eles deviam ter deixado o design bonitinho, vai, porque, pelo amor de Deus, ficou horroroso esse design do Snake Noir. Eu abominei esse design. É pior que o do Aspic ainda. Então, mas esse eu tenho muitas memórias afetivas dele. Esse daqui foi 100% ucraniano, eu lembro muito bem que não vazou. Não sei, gente. Algum dos 2 lançou em inglês e eu lembro muito bem disso. E tal. Esse episódio aqui, ele merece ficar icônico, porque é um episódio muito bom. Tem toda aquela temática do Rockmouth descobrindo quem é os negócios, a Ladybug virando a próxima guardiã. O que me incomoda é que, tipo assim, ele tinha a caixa dos Miraculous na mão. Eu acho. Será que é o roteiro pra render a série e tal, mas ele tinha o negócio na mão, deixou com a Chloe. Aí ele desistiu. Assim, no final do episódio ele só vai embora com o Sentimento e tal. Aí só na outra temporada que ele rouba a caixa rouba os Miraculous de verdade, sabe? Tipo, é meio confuso esse negócio. Porque ele tinha o negócio, a caixa na mão, sabe? Mesmo que a caixa virou Ladybug, que ela virou a guardiã, tava com a Chloe ainda a caixa de Miraculous. Ele podia mandar a Chloe trazer a caixa pra ele e tal, sei lá, resolver outra coisa. Só que ele só pega e vai embora. É muito estranho esse final do episódio. Por isso ele não tá mais em cima do icônico. Eu acho que até com o Buster foi melhor que esse episódio nesse quesito, porque ele tem mais coerência do que essa cena final. Eu acho bem esquisitinho. Ele só, vou deixar na tela, ele só vai embora. Rockmouth, manda ele devolver a minha caixa já! Mas que decepção. Tá que ele conseguiu pegar o livro do Guardiões e arrumar o Miraculous do Pavão, que mostra na primeira cena do episódio da próxima temporada e tal. Mas, sabe, falhou um pouco nessa cena. Mas finalizamos. O que vocês acham da minha tier list? Não tá aparecendo o Lobipie no canto, né? Vou deixar ele aqui embaixo. Você sabe que ele é lá de cima, mas vou deixar aqui só porque ele não tá aparecendo. Ficou assim a tier list. Icônico ficou Cat Blanc, Reflect Doll, Silenciador, Come Buster e Miraculous Queen, que eu não sei se tem tradução esse nome, então vai ficar Miraculous Queen. Depois tem Ikari Yosen, Desesperada. Ikari Yosen, meu filho. Depois tem Oni-chan, Desesperada, Ikari Gozen,
Ladybug, Star Train, Animaestro, Time Tagger, Miracle, Oblívio, Regressa, Camaleoa e o Nobipie, que é aqui no final. Mas é porque não dá pra ver aqui minha foto aí no canto, tá? Então eu vou deixar ele aqui. Ah, vocês já viram que é o Nobipie no final. Aí depois vem Party Crasher, que é o Penetra, né? Eu esqueci o nome desse bicho. É Loviater. Tem o nome Loviater e Monge Amour, que eu lembro que da época que tinha só o nome em inglês e francês, mas eu não sei o nome em português. Eu vou colocar na tela se eu achar. Que é o episódio 25. Depois tem Gamer 2.0, Festim, Faminto, Quizmaster, Bakerix, Felix, Marionetista e Tormenta 2 no nosso horrível. O que vocês acharam da minha tier list? Comentem aí embaixo o que vocês acham. E eu tava querendo pensar uma coisa, gente. Eu vou liberar na descrição aí o link das tier lists que já estão prontas pra vocês fazerem as suas. Se vocês quiserem que eu reaja às tier list de vocês comentem aí que eu faço um vídeo, tipo assim, reagem na tier list de vocês da primeira temporada. Eu pego algumas e reajo. Aí depois da segunda, terceira e quarta e tal. Aí vocês comentem aí embaixo o que vocês acham que eu vou fazer, tá bom? Agora a gente vai ver a tier list de vocês. Eu só vou dar uma pausinha aqui pra me colocar na tela. Bom, gente, agora eu vou ver o resultado da tier list de vocês da terceira temporada. Aconteceu uma coisinha que eu tinha esquecido de mandar pra vocês o link pra votar, então eu mandei por 1 hora só, agorinha. Quando eu fui almoçar e gravei o da quarta temporada, vocês votaram nessa temporada. Agora eu vou reagir com vocês. Tivemos 70 participantes nessa votação. Como foi só 1 hora e foi num horário muito aleatório, não deu pra muita gente participar. Eu tinha falado pra vocês irem no canal do WhatsApp pra votar na segunda temporada, mas eu não consegui editar o vídeo a tempo, então já acabou o tempo de votar. De votos, ficou bem esquisito a tier list, então eu vou ver o Most Votes, tá? Lembrando que o Average, ele faz um apanhado geral de todos os votos e com a porcentagem ele cria na opção que mais faz sentido. Por exemplo, se muita gente votou em icônico, mas muita gente votou em horrível, o episódio vai ficar no médio, porque é meio termo desses dois votos, entendeu? Mas como tá meio... Depois eu vejo o Average também, mas dessa vez eu vou ver o Most Votes primeiro. Porque ele pega a categoria que mais... Só a categoria que teve mais votos de cada episódio. Tipo, em Cast Blank, icônico teve mais votos e só isso importa pra ele. Já no Average não, ele pega todas as informações e faz uma apanhada geral. Então a gente vai ver esse aqui primeiro. O que é mais votos. Esses votaram muito em Cat Blank como icônico. Miracle Queen. Faminto. Oblívio, Félix, Caçadora de Kiwamis, Tagueador do Tempo, Camaleoa, Miracle, Reflect Doll, Silenciador e Desesperada. Eu concordo com todos, que eu gosto muito desses episódios. Em bom ficou apenas Ladybug, Regressa e Oni-chan, que são episódios muito bons também. Em médio ficou... Como que chama esse episódio? Penetra, Ikari Gozen, Jogador 2.0, Star Train, Bakerix, Lobipie e Animaestro. Gente, vocês concordaram comigo, eu achei que vocês iam me julgar, mas em horrível ficou Marionetista e em ruim também ficou Tormenta 2, então não fiquei sozinho nessa. E em ruim também ficou Monge Amour, que é... Sei lá, gente, eu não lembro o nome desse episódio em português. E Quizmaster. Adorei a tier list de vocês. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo que votou em cada negócio, que participou. Não esqueça de comentar aí o que vocês acham da live da tier list da sexta temporada também. Não esqueça de deixar o like, o comentário. Eu tô sempre lendo tudo que vocês mandam em todas as redes, então pode comentar que eu tô olhando e respondendo assim que possível. Obrigado a todo mundo por estar aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho.